Olá a todos, me chamo Jonathan, sejam bem-vindos para o nosso encontro em literatura inglesa. Gostaria de informar a todos que este encontro está sendo gravado. Gostaria que vocês se apresentassem, tudo bem? Me chamo Jonathan. Olá, bom dia, tudo bem? Como vai? Olá, bom Qual dia. Eu me chamo Verônica. Eu sou uma grande apreciadora do seu trabalho. Eu tenho acompanhado as suas publicações no YouTube, o seu conteúdo, e eu espero que essa reunião seja de grande proveito para nós. Olá, Jonathan, muito bom dia. Obrigado Bom por dia. estar participando dessa reunião para debatermos sobre a literatura inglesa. Olá, Jonathan, tudo bem? Me chamo William, tenho acompanhado suas Olá. publicações, tudo bem? Tudo bem. Assino tudo embaixo que a Verônica e a Melissa. Melissa disseram aí. Vai ser de grande valia para a gente, para nossas vidas aí. Muito obrigado, Perfeito. vamos junto. Gente, a gente começa aqui o nosso encontro com a palavra literatura inglesa, né? O que seria literatura? Literatura é a arte da palavra. Em inglesa, porque o material é escrito em inglês. Então, se nós, brasileiros, escrevemos um material em inglês, será uma literatura inglesa, tá? A primeira foto que a gente vê é a foto de William Shakespeare, dramaturgo, poeta, bardo, conhecido como Bardo de Stratford-upon-Avon, que é a cidade que ele nasceu. Bardo, aquela figura, né, do alaúde, do bardo, aquelas pessoas, a gente lembra sempre daquela indumentária medieval, pessoas que cantavam e faziam poemas cantando, né? Este do lado dele é Christopher Marlowe, também foi um dramaturgo inglês. A gente tem a obra de Romeu e Julieta, né? Aqui a gente tem a pintura Romeo and Juliet, Frank Bernard Dixie, de 1884, que foi a data que foi pintada, o beijo deles. Eu pedi que vocês lessem as obras, né? A gente tem aquela parte lá que Romeu chega para Julieta e fala que ela seria uma santa intocável e que ele precisaria de sua bênção, que seria o seu beijo, né? Aí a Julieta faz aquele teatro, aquele doce, né? Ela diz, os santos, eles concedem bênçãos, mas você teria que tomá-la. Então, ela meio que está dizendo, Romeu, eu estou querendo te beijar, mas você tem que vir até mim. E aí ele a beija. A partir daí, eles começam a ter um sentimento um pelo outro. Essa é a lista de personagens. Então, assim, Shakespeare tem essa característica de colocar esses nomes diferentes. Romeu e Julieta passa em Verona, se eu não me engano, né? Cidade da Itália. Então a gente tem Escalo, Paris, Montecchio, Capuleto, Romeu, Mercúcio, Benvolio, Tebaldo, Frei Lourenço. Frei é uma espécie de padre. Frei João, Baltazar, Sansão, Gregório, Pedro, Abraão. Um boticário. Alguém aqui sabe o que é um boticário? Eu acho que é tipo um curandeiro, né? Ou um comprador de especiarias. Especiarias não, de coisas para fazer remédios, essas coisas, ou não, né? Posso estar enganado. Acertou em parte. Antigamente, a gente não tinha a profissão do farmacêutico. Então, aquele que estava responsável por pegar fragrâncias, tanto que a gente tem uma marca, né, o Boticário, por pegar fragrâncias, venenos, curas, era o Boticário, o antigo farmacêutico, ele precede o farmacêutico. A gente tem músicos, Pajem, Senhora Montecchio, Senhora Capuleto, Julieta, a ama de Julieta, que inclusive também é chamada de Ama. A gente não tem o nome dela, se bobear o nome dela é Ama. Aqui a gente tem a cena deles se casando, né, em segredo, com a bênção do Frei Lourenço, porque as famílias eram rivais. E aqui a gente tem o Romeu, né, já sem vida, porque acreditou que Julieta tinha se auto-exterminado devido a toda uma manobra que o Frei Lourenço tentou fazer aí. Aqui uma escultura de bronze, né, de como eles se encontravam secretamente. Romeu, ele era muito ousado. Ele ia escondido na casa de Julieta, correndo risco de ser morto, pulava o muro e se encontrava com ela. Aqui já é sobre Otelo, né?
aqui a gente vê Otelo, o Mouro, né? Está de pé pedindo a bênção pedindo a mão de Desdémona. O Duque, que é a superior dele, sentado analisando o caso. Brabâncio, pai de Desdémona, indignado, e a Desdémona suplicando, né, pedindo para que ela pudesse assim estar junto com ele. Nós temos aqui os personagens também: Brabâncio, Graciano, Ludovico. Ludovico tem um momento que ele chega e está tudo desgovernado. Otelo machucando a Desdémona, dando tabefes nela e entoando ofensas. Ludovico chega, parente de Brabâncio, vê aquela coisa horrível acontecendo, então tem todo um climão nessa parte. Otelo, Cássio, seu tenente, então a gente também tem uma parte militar nessas histórias. Iago, seu alferes, Rodrigo, Montano, Bobo, Desdémona, Emília, e a gente tem algumas patentes aqui, né? Graduações de marinheiros, oficiais, gentis homens, etc. Essa daqui é a representação de Iago, né? O Iago, eu gostaria, se a Melissa pudesse falar um pouquinho sobre o Iago, que ele é um personagem muito curioso. Iago. Isso, verdade. Ele é um manipulador, né? Desde do primeiro capítulo, você já vê ali que ele utiliza a dúvida, né? Tanto do Rodrigo, quanto do Cássio, quanto do Otelo, para alimentar ali a manipulação e destruir o amor, né? Então, eu digo que o Iago é um verdadeiro psicopata, né? Que ele é um conjunto de características de todos os transtornos de personalidade. Aquele charme superficial dele que ele tem, a manipulação habilidosa, a frieza emocional, né? Diante até mesmo da morte ali da Desdémona, ele conseguiu se manter, né? E apresentar falta de empatia, né? E eu digo assim, que ele tem a gente fala que ele tem um transtorno de personalidade antissocial, né? A gente pode ser até meio confuso dizer isso, antissocial, porque não se refere a um indivíduo solitário ou socialmente isolado, mas sim um que é contra a sociedade. Essa manipulação sistemática dos outros, as mentiras recorrentes que ele tinha durante toda a história, né? De dizer que o Otelo estava tendo caso, o Rodrigo, né, na cena que tem principal ali no baile, ele manipulou ali o Rodrigo, falando que ele iria roubar o Otelo iria roubar a Desdémona dele. O Cássio, ali na hora da confusão que teve, numa cena que teve, que eu não me lembro muito bem, mas ele tentou ali falar que ele poderia utilizar a Desdémona para poder voltar porque ele tinha saído, né? Ele tinha sido expulso da tropa, né? E aí o Iago falou: não, tenta seduzir a Desdémona que você vai conseguir. Então, essa manipulação habilidosa que ele tem, a ausência de remorso, a exploração das pessoas para satisfazer suas vontades, realmente ele tem um comportamento. Eu acho Oi, que a tá me Melissa ouvindo? caiu, não? Ou fui eu? Tá me ouvindo? Alô? Agora eu estou. Ah, Eu tá. tô ouvindo a Melissa bem. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então, essa exploração de pessoas para satisfazer as suas vontades e os seus comportamentos cruéis, também a questão de fazer o Otelo acreditar na infidelidade da Desdémona, o Cássio agir de maneiras que prejudiquem, né? Usar o Rodrigo para servir dos seus interesses. Então, assim, ele tem uma característica muito desse, que eu digo de psicopatia, né? Isso.
E todo o conflito, né, da história acontece por causa do Iago em específico, né? Sim, sim, ele pega a fragilidade ali, o momento de fragilidade desses personagens, tudo minuciosamente calculado para poder satisfazer suas vontades, né? É um verdadeiro estrategista, né? Aqui a gente tem algumas representações dos filmes de Romeu e Julieta, tem um de Leonardo DiCaprio, né? Eu acho interessante, assim que possível, poder assistir também. De Baz Luhrmann, aí tá aqui, a ideia de Baz Luhrmann, é o filme de Romeu e Julieta, It was to place the conversation between an aquarium. A ideia dele era colocar a sua interação dentro de um aquário. Entendi, perfeito. Tem cenas do filme que tem uma coloração azul, então provavelmente ele utilizou truques com água e luz para poder gerar essa coloração. A gente também tem de Franco Zeffirelli, né? Filme, gente, quando a pessoa faz filme, ela é o quê? É dramaturgo? Produtor, né? Ou é produtor? Produtor é quem produz, né? O cara que faz. Vou traduzir literalmente. Um fazedor de filmes, criador de filmes italiano, Franco Zeffirelli, colocou os dois pombinhos behind the curtains para se conhecer atrás das cortinas of a hall in which everyone in the party is dancing. Uma festa onde todos estão dançando, exceto os dois. Então, no filme, ele colocou o fundo com todos dançando e eles parados interagindo. Aí essa daqui tem uma capa meio picante, né? A gente fica até na dúvida se não é um filme mais avançado, né? Mas não, é aquele que a Melissa mandou aí no grupo, só que essa daqui que é a capa dele. Eu tinha visto que ele tinha sido produzido em 1992, mas aí quando eu olhei por meio do link que a Melissa mandou, tá 1995. Aí eu joguei e ele realmente constou em 1995. Ou seja, algum local vai falar que foi feito em 1992, talvez deve ter sido o ano que ele começou a ser produzido e deve ter sido publicado em 1995. Escrito e dirigido por Oliver Parker. Se vocês pegar, eu ainda não assisti esse link. Já chegou a assistir esse filme? Sim, sim. É isso mesmo que você falou. Eles produziram esse filme em 1992 e só foi publicado mesmo em 1995. Aí eu achei muito interessante o trailer. Assim que possível, eu vou estar assistindo o filme também. E aí, quais foram as diferenças que você viu do livro para o filme? Assim, o que me mais chamou a atenção foi o final, né? Que a Emília, não sei se por a linguagem ser bem robuscada, né, do livro, eu não sei se eu me perdi ali na leitura, mas que na cena do filme, o Iago ele esfaqueia a sua amada, né, esposa, que é a Emília, e ela morre do lado da Desdémona, né? Isso. Então, eu não sei se nessa parte desse livro, no livro, né? Se eu me perdi ali na leitura e se realmente aconteceu, se teve essa diferença entre o livro e o filme nessa parte. E o Iago, ele termina, pelo que eu entendi, né? Ele termina preso no filme. Então, eu acredito que no livro também. O Iago, ele é aquela questão, né? Ele é aquele tipo que veste uma persona, uma máscara, mas chega um momento que não tem mais como sustentar, né, esse teatro dele. E aí, chegando no final, ele está machucando o Rodrigo, querendo assassinar Cássio, chegou ao momento até se virar contra Otelo, né? Então, no final do livro, ele perde totalmente o controle. Eu acho que ele tem essa necessidade de manipulação e de ter controle sobre tudo, e quando as coisas saíram da estratégia dele, ele começou a usar a estratégia do cachorro com raiva, né? Do cachorro louco, partindo para cima de todo mundo e metendo louco. Cabe, só fazendo um adendo, a Melissa, a questão do livro, né?
realmente ocorre essa situação. Iago, quando ele foi desmascarado, né, ele entra em desespero, ele vê os planos dele indo por água abaixo e ele, sim, ele esfaqueia a Emília e é na hora que ele foge. Só para acrescentar. Perfeito. Gente, vou falar aqui um pouquinho sobre a história de Shakespeare, né? Shakespeare, ele ficou muito conhecido por causa dos sonetos. Sonetos são uma estrutura de poema de 14 versos. E a elite gostava muito, porque tinham rimas, eram coisas muito rebuscadas. Mas aí, o que é que a gente tem que pensar a respeito da vida de Shakespeare? Shakespeare, ele não nasceu na corte. O pai dele tinha influência, o pai dele vendia lã, atividade essa que não era permitida a qualquer pessoa, ou seja, ele estava cometendo atividade ilícita. E o pai dele era uma espécie de agiota também. Então, ele, por meio desse dinheiro ilícito, ele deu uma boa educação para Shakespeare. Shakespeare, a gente vai ter a questão da igreja, né, atrelada à escola, então ele teve influência bíblica também. Ele foi fazer parte das cortes dos homens de Lord Chamberlain. Lord Chamberlain era um dos nobres da rainha Elizabeth, e ele tinha um grupo de teatro, porque a rainha Elizabeth gostava de teatro. E o Shakespeare, tanto ele quanto o Christopher Marlowe, faziam parte dessa corte. Se chamava Corte dos Homens de Lord Chamberlain, depois foi se tornar as Cortes do Rei, porque teve um rei que assumiu depois e mudou o nome, né? Aquela questão do ego, né? A gente pensa assim, Romeu e Julieta, foi Shakespeare que escreveu? Otelo? Não sei, gente. Sabe por que eu não sei? Porque antigamente o plágio não era crime, plágio não era visto com maus olhos, e Shakespeare plagiou muitas obras. Então ele pegava histórias que eram conhecidas, vou dar um exemplo, eu pego aqui a lenda de Yara, do nosso folclore, escrevo um livro sobre Yara, e aí as pessoas falam assim, foi o Jonathan que escreveu. Ele criou essa história. Não foi. Então, Shakespeare plagiou muitas obras, tá? E era visto com bons olhos isso. Como eu falei, ele era o bardo de Stratford-upon-Avon, que era a cidade de Londres que ele nasceu. E por que o título de bardo? Além de ter essa influência com música, com poesia, bardo é um título de poeta supremo, né? Então é como se eu chegasse e falasse assim, William, Melissa, Verônica, vocês são nobres. Falando nisso, Verônica está aí? Estou aqui. Olá. Verônica, vós sois exornada. Então a gente aprende palavras na literatura que são um elogio a quem escuta e um tempero para quem fala. A literatura tem esse efeito nas nossas vidas. Então, o título de bardo era uma honraria a Shakespeare, né? E aqui a gente tem publicado, se não me engano, em 1608, sonetos de Shakespeare, never before imprinted, não publicados anteriormente, né? Exclusivos. Então a gente teve essa publicação aí. Nós temos outros também poetas, como Dante Alighieri, Francesco Petrarca, que escreveram obras como Le Canzoniere, que é o livro de sons, de músicas, referente a soneto, que popularizaram tanto na Itália quanto na Inglaterra. Então, Shakespeare não era bobo, ele viu o que estava dando certo, entrou na onda e começou a escrever também sonetos e ganhou muito dinheiro com isso, porque a elite gostava muito de sonetos. Então, ele fez o que era mais conveniente a ele. O Shakespeare ele vai ter essa característica de misturar tragédia com comédia. Então, a gente vai ter lá aquela obra que fala assim, to be or not to be, that's the question, ser ou não ser, eles a questão, Hamlet, né? Então, elas vão falar sobre a questão da efemeridade, carpe diem, aproveitar o momento presente. Esses poetas, eles têm muito essa ligação com figuras religiosas, sejam elas cristãs ou de outras religiões. Essa brincadeira que professores de português também fazem, de misturar conceitos e definições. O Shakespeare ele mistura tragédia com comédia. Nós vamos ter os personagens cômicos, como, por exemplo, os coveiros de Hamlet, Hamlet's Gravediggers, e o porteiro de Macbeth, que são outras obras de Shakespeare.
uma personagem que eu achei cômica foi a Ama, porque a Ama, ela cuidou de Julieta na infância, e em um momento ela vira e fala assim, quando a Julieta fala, eu gostaria de casar e ter uma vida de mulher ao lado do meu marido, etc. A Ama fala assim, minha filha, eu estou muito feliz, você deve ter mamado juízo de mim, deve ter mamado juízo dos meus seios, porque quem a alimentava quando era criança era a Ama. Então eu olhei isso e eu achei cômico. Tem certas partes que Shakespeare coloca, a gente vai esperando uma história toda séria e trágica, e chega um momento que ele joga alguma piada assim do nada. Então a gente fica igual um bobão lendo o livro, ninguém entende nada. Deixa eu ver se está atualizando aqui. Gente, esse daqui, voltando, esse daqui é Christopher Marlowe. Ele também fez parte dos Lords de Chamberlain. O Christopher Marlowe, ele ficou conhecido pelo iconoclasmo em suas obras. Iconoclasmo é a destruição a destruição da imagem religiosa. Então, depredar patrimônio religioso é um iconoclasmo. Só que diferente da forma literal, Marlowe deturpava conceitos, ou seja, o seu iconoclasmo era subjetivo. Ele pegava figuras como Júpiter, Hermes, figuras religiosas, essa questão do purgatório, ele pegava tudo isso e questionava. Ele tem uma obra chamada... ele tem uma peça chamada O Mito de Fausto. Fausto era um homem muito inteligente que buscava conhecimento a qualquer preço e ele vende a sua alma, né, para um demônio. E aí o Fausto ele não queria fazer mal a ninguém. Ele só queria adquirir conhecimento. Mas os meios que ele utilizou o levaram ao inferno. Quando chegou o momento do demônio buscar sua alma, ele implorou e pediu que se arrependesse pelos seus pecados, mas a sua alma já estava vendida. Então Marlowe ele vai criticar essa questão de que a pessoa não poderia se arrepender se ela tivesse vendido sua alma, né? Ele está meio criticando o poder divino, porque se o poder divino ele é onipotente, ele pode sim desfazer um pacto. E aí ele pega esse mito de Fausto, também é um plágio, e fala isso também. E ele também utilizava muito solilóquio. Alguém aqui já ouviu essa palavra? Alô? Eu nunca ouvi falar nessa palavra. Gente, o solilóquio é um monólogo. Então, o solilóquio, ele é uma maneira de falar com a plateia ou com quem está assistindo, né, de qualquer modo. Só que é isso, vocês estão aqui na chamada comigo. Aí eu faço assim, e agora? Será que o Christopher Marlowe foi um bom poeta? Eu estou falando com vocês, mas eu finjo que estou falando comigo mesmo. Ele fazia muito isso em suas obras. Aqui a gente tem um retrato de metal de Dido, a rainha de Cartago. Vou falar bem breve a história dela. O que acontece? Como ele faz essa brincadeira com as crenças, a gente tinha a deusa do amor, mandou Cupido, enfeitiçar Dido e Enéas. Só que o futuro de Enéas era dar origem ao povo de Roma. Ele tinha que se reproduzir em outro local e não na ilha de Cartago, né? Lá onde ficava a rainha Dido. Ela pega, retira esse destino dele e joga ele para ficar com ela. Dido se apaixona por ele. Aí nós vamos ter Júpiter e Hermes, que são referentes a Zeus e Mercúrio. São regiões muito próximas, né? Roma é greco-romana, né? Grécia e Roma. Então são os mesmos deuses, só muda o nome. Júpiter, Zeus, que é o pai de todos lá, né? Comparável a Odin, sempre tem um que é o supremo, né? Ele viu que ela tinha mexido com o coração dos mortais e tinha desviado o destino de Enéas. Então ele manda que Mercúrio, né, deus da comunicação, Hermes, vá dizer para ele sair de lá. Quando ele sai, Dido se autoextermina. Alô? Olá. Dido se autoextermina porque ela o amava muito. Oi? Travou o áudio.
Estão me ouvindo? Temos controle sobre o nosso destino. Eu estou ouvindo. Tô escutando. A sua comunicação caiu. A minha, Isso. mas estamos escutando agora. Agora sim. Agora sim. Maloui vai falar. Alô? Gente, deixa eu só... O que acontece? Meu celular está ligado no Wi-Fi e no dados móveis. Deixa eu tentar deixar só no dados móveis para ver se fica melhor. Tá melhor agora? Tá sim. Alô? Tá. Não tá travando Tá, agora, perfeito. não. Perfeito. Então, o problema era esse. É porque o Wi-Fi está com problema. Ele puxa do Wi-Fi e acaba atrapalhando a conexão. Maloui foi criticar isso, que nós não temos controle sobre o nosso destino. Os deuses, o divino, o espiritual, brinca com a gente o tempo todo por capricho. Então, não é nem algo que tem um propósito superior. Essa daqui é a pintura, né, de Hermes trazendo o recado para Enéas, e Enéas é extremamente perturbado, porque ele teria que deixar a Dido, que ele também gostava dela, e sair de lá para cumprir o certo, né? Gente, eu vou deixar vocês falar um pouco sobre as obras que vocês leram, tá? E aí nós vamos encerrar o nosso encontro. Eu vou deixar esse PDF disponível, porque é tanta coisa, gente. É Inglaterra elizabetana. E vou deixar tudo mastigadinho, se vocês quiserem perguntar depois eu explico, porque já bateu o tempo da nossa reunião, bem dizer. Mas fiquem à vontade para falar. Estou aqui para escutar. Verônica, você teria alguma coisa para falar sobre? Eu tenho uma consideração a falar sobre o nosso querido Mouro, né? Não tão querido assim nesse momento. O que me chama atenção em Otelo é que ele era um grande líder, né? Capaz de conduzir homens à guerra, a liderar, né? Grandes exércitos, mas ele é tão falho na condução dele mesmo que ele coloca tudo a perder somente por causa de uma brecha que ele deixou aberta, que foi a brecha do ciúme. E o Iago, né, apesar de manipulador, de ser invejoso, né, ele tem vários tipos como vou dizer, interesses ali, né? Eu acho que ele não tem um interesse bem definido. Eu acho que ele é uma pessoa que ele gosta de ver o circo pegando fogo. E ele usou dessa brecha que Otelo deixou, né? Para poder usar contra ele mesmo. E, na verdade, se parar para pensar, não foi Iago que destruiu Otelo. Foi Otelo que destruiu a si mesmo. Essa é a minha análise sobre essa obra, né? A todo tempo, a Desdémona, né? Sendo lá devota a Otelo, e Otelo, ele usou, né, essa falta de inteligência emocional que ele tinha contra ele mesmo e chegou a esse trágico fim, né, que nós podemos observar dele ter executado esse feminicídio, sem ter provas, sem ter nenhum tipo Ele não viu nada da parte de Desdémona e mesmo assim ele chegou até o fim, alimentado pelo seu próprio ciúme. Essa é a consideração que eu faço sobre a obra. E uma coisa que a gente nota é que, infelizmente, né, a mulher ela não tem controle sobre os eventos que acontecem com ela, né? Desdémona é retirada de seu pai, Desdémona é assassinada. Então, assim, a obra devia não se chamar Otelo, e a tragédia de Desdémona, acredito eu. Exatamente. Dido, rainha de Cartago. Dido era uma rainha super poderosa, influente. Ela foi influenciada por Vênus, Afrodite, e aí teve seu fim trágico também. Então, sempre a mulher tendo esse fim trágico. A Rainha Elizabeth também, ela não era considerada pelas pessoas, porque para comandar teria que ser um rei. E aí, o que ela fez? Ela falou assim, eu sou casada com o meu país. Ela incorporava atributos tanto masculinos quanto femininos. Ela era muito inteligente. Ela tinha suas vestes com uma ombreira alta, de modo a expressar autoridade. Então, são mulheres pioneiras da, do estabelecimento do poder feminino, né? Do desenvolvimento da capacidade da mulher poder se expressar livremente, vem por meio dessas figuras históricas. Melissa, teria mais algo a acrescentar?
Não, eu só iria acrescentar que engraçado, não, é interessante que as obras de Shakespeare, sempre os personagens centrais são o feminino, né? E todas são assassinadas, certo? Não. E sempre tem uma tragédia dentro dessa literatura, né? Como Romeu e Julieta, como Otelo, sempre o personagem, né, o feminino, ele é assassinado. E sobre o que a Verônica disse agora, sobre o Otelo, realmente, o Iago, ele pega ali um momento de fragilidade daquele personagem e monta um cenário extremamente calculista e estrategista, né? E aquela pessoa como o Otelo, né, ele meio que entrou em um transtorno delirante, uma convicção intensa de que da infidelidade da Desdémona, sem, sem procurar, né, ter provas concretas de que ela estaria ali traindo ele. Foi apenas vozes da sua cabeça, né? Fonte. Teria algo a falar sobre Romeu e Julieta, como é que foi a obra, o que entendeu? Alô, William? William? O William está de plantão hoje, pode ser que ele esteja atendendo alguma ocorrência no momento, né? Gente, oi? Alô? Gente, muito obrigado a todos Alô? pela presença. Alô, fala para mim o que você achou de Romeu e Julieta? Falei basicamente metade do livro estava no mudo, nossa. Mas para não me delongar, né? Eu acho que ele já está extrapolando o tempo. Eu só queria destacar uma coisa que eu achei muito, mas muito importante desse livro aí. Eu creio que todos conhecem um pouco, né? Talvez seja a maior peça de William Shakespeare, né? Romeu e Julieta. Eu só queria destacar a ideia central do livro, que é o amor versus o ódio, né? Que a gente lê o livro, a gente vai se aprofundando na história, a gente vê que é um amor intenso, né? Ele nasce no meio de um furacão, né? Que é uma briga intensa e antiga dessas duas famílias, né? Capuletos e Montecchio, né? Isso. E por algum motivo, né? Mas sem motivo algum, o livro ele não retrata o porquê dessa família se gladiarem tanto, se odiarem tanto. E eu acho interessante e trágico é que a falta de comunicação pôs o ódio, né? Essa família tinha uma pelo outro, né? É acima do amor, né? Do que Romeu e Julieta tinham pelo outro, né? Apesar de serem bem jovens, impulsivos, né? Se atirar a vida de si próprio, né? Porque Isso. eu vi meu amado, né, morto, então para mim não há mais destino, não há mais vida, então eu vou morrer também do lado do meu amado e da minha amada, os dois fizeram isso. E a falta de comunicação também eu creio que é uma ideia central, né, porque eu creio que o livro não fala o porquê das famílias se odiarem tanto, né, os Capuletos e Montecchio. Eu creio que, pensando assim, se tivesse comunicação entre a família, né, não teria essa guerra toda e também essa falta de comunicação, né, que é a carta do não chegou o seu destinatário, né, eu estou lembrando bem aqui agora, a carta que o Romeu, que a Posso explicar um pouquinho essa parte? essa parte. Olha, gente, o que acontece? O que o William está falando aqui? Julieta e Romeu queriam estar juntos, só que o pessoal ficava forçando barra para o Romeu ficar com uma outra jovem lá,
e a Julieta ficar com Paris, né? Tanto que o pai dela, quando ela fala que não vai ficar com Paris, ele começa a falar que a deserdaria, e ele entoa insultos tão baixos contra a Julieta, que ela, para agradar a família, fala que vai ficar sim. Só que ela chega para Frei Lourenço, que é esse padre, e fala assim, olha só, se o senhor não me ajudar, eu vou acabar com a minha própria vida. Aí ele fala assim, calma, 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 né? O padre sempre intercedendo, né? Porque o padre, segundo a Igreja Católica, é o representante de Deus na Terra. Então ele tem que ter esse jogo de cintura, né? Prezar pela vida. E ele fala assim, Julieta, é o seguinte, eu vou te dar um veneno, uma poção, que você vai parecer que está morta, eles vão te enterrar, você foge de lá e vai viver com o Romeu. Só que a Julieta fez isso e ele mandou uma carta por meio do Frei João. Olha que problema, ele terceirizou isso. Se o Frei Lourenço ele vai entregar essa carta para Romeu, dizendo assim, Julieta não morreu não, se encontra com ela lá no mausoléu da família, Só ia que dar a carta tudo certo. não chegou para ele. Não chegou porque tinha uma cidade com doentes, e aí a gente tem essa questão do padre, ir lá orar. O Frei João foi lá. Aí um parente de Romeu ficou sabendo dessa informação, foi na frente, falou para o Romeu que Julieta tinha morrido, aí Romeu realmente se matou com veneno de verdade. Quando ele se mata, Julieta vê ele, né? Aí ela, meu Deus, o meu Romeu. Aí ela até beija os lábios dele para tentar pegar um pouco do veneno. E eu acredito que a morte de Julieta é uma das mais trágicas de Shakespeare, porque ela pega um punhal e coloca em seu próprio peito. Exatamente. A data do seu amor e se atira. E já que E ele aí, está no final, morto, ela também tem que morrer. isso aí. E aí, um cai sobre o corpo do outro. A gente vê que Shakespeare tem um modus operandi, né? Veneno, apunhalada e um corpo caindo sobre o outro. Ou seja, ele vai só repetindo a fórmula ali, a receita de bolo, e vai dando certo, né? E para fechar, realmente, como está escrito, pois nunca houve história de mais tristeza, né, do que Romeu e Julieta. Realmente não existe história, eu aposto que, piamente, que não existe história mais triste, né, do que essa, Romeu e Julieta, como está escrito. E aí precisou essa tragédia acontecer para as famílias entrarem em paz, né? Infelizmente. Já então foi tem coisas tarde ruins demais, na né? vida que acontecem para a gente ter um discernimento, né? E acaba que a sabedoria ela vem às vezes por meio do sofrimento, né? Felizmente. Gente, muito obrigado. Vocês têm mais alguma coisa a falar? Alguma dúvida? Por hora é só. Melissa? Jonathan, não tenho nenhuma dúvida, só gostaria de reforçar o agradecimento de estar presente hoje, nessa manhã, enriquecendo, né, de informações sobre as obras de Shakespeare. Muito obrigada. Gente, muito obrigado a todos, tá? Saibam que estar nessa reunião com vocês é comparável a estar na corte inglaterrana, tá bom? Então, eu me sinto nobre estando enobrecido por vossas pessoas. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Obrigado, até Se mais. sente o quê? O Montecchio? Isso. Eu Tá estou certo, gente. exornada pela presença de vocês aqui hoje. Exornada. Excelente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigada. Obrigado, Tchau. bom trabalho. Até mais, tchau.